Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos. Seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do nosso canal. Essa é a nossa 12ª videoaula desse conteúdo de estudo bíblico dentro desse projeto de discipulado cristão. Nós falamos na videoaula anterior sobre o altar do holocausto. E antes de começarmos o conteúdo falando sobre os sacrifícios e as ofertas que eram oferecidas naquele altar, eu quero falar neste vídeo para você sobre duas palavras que têm total conexão com esse processo. Eu quero falar sobre a propiciação e a expiação. Só que, como é de praxe, antes da gente começar a nossa videoaula, eu quero fazer contigo uma breve oração. Eu vou pedir para que você me acompanhe e feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, ó Senhor, nós vamos mais uma vez, Senhor, falar sobre a Tua palavra. Abra nossa mente, ó Deus, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimento, Senhor, para que nós possamos compreender melhor as Tuas Escrituras. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Querido, propiciação e expiação de pecados, ela tem total relação com a culpa e com o pagamento dos nossos pecados para que possamos alcançar de Deus o perdão. No Novo Testamento, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele veio para ser o nosso cordeiro e tirar o pecado do mundo. Mas no Antigo Testamento nós tínhamos ali a necessidade, no tabernáculo de Moisés, que um animal ocupasse a função do pecador como um substituto e morresse para que aquela pessoa então tivesse os seus pecados encobertos. Nós sabemos que o pecado ele nos afasta de Deus e nos leva à morte. E sabemos que como Deus nos ama, ele então criou essa oportunidade de que através da expiação e da propiciação nós pudéssemos então ter os nossos pecados limpos e redimidos no sangue do Cordeiro. Eu quero começar falando para você porque, teoricamente, as palavras expiação e propiciação, apesar de parecerem sinônimas e apontar para a mesma direção, elas possuem teologicamente um significado diferente. Eu quero começar falando sobre a palavra expiação. Expiação em hebraico quer dizer capar, que quer dizer espiar, encobrir, ocultar, deixar de tornar aquilo visível. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que para que a expiação acontecesse no Antigo Testamento, era necessário primeiro que Deus concedesse ela ao homem. E depois era necessário que o homem desse um passo na direção de Deus, reconhecendo que havia cometido uma transgressão, que havia cometido um pecado, então ele tomava ali o seu animal substituto e iria até o tabernáculo e lá ele levava a sua oferta, dando um passo em direção a Deus, uma decisão pessoal. A segunda coisa interessante é que nós vamos ver que ela era um processo corriqueiro, era um processo rotineiro. Toda vez que o pecador cometesse uma transgressão, ele deveria então oferecer um sacrifício para que esse pecado fosse encoberto. Nós tínhamos lá a situação dos pecados individuais e a situação dos pecados nacionais. Esses ambos tipos de pecados, eles estão escritos no livro de Levíticos. O primeiro em Levítico 6, do verso 2 ao 7, e o segundo no Levítico 4, do verso 13 ao 20. O perdão ele só era possível, então, através do derramamento de sangue desse animal substituto. Era necessário, então, que houvesse esse sacrifício. A gente vai entender também no Antigo Testamento que havia uma festa, um evento anual que Deus determinou que acontecesse. Isso a gente vai ver lá em Levíticos 16, que era o dia da expiação. Hoje o judeu chama isso de Yom Kippur, e ela é comemorada ao 10º dia do 7º mês no calendário judaico. No entanto, é muito interessante
a gente deixar muito claro que todo aquele ato de expiação, ele não retirava o pecado do pecador, mas apenas ele encobria para que ele não sofresse da parte de Deus toda vingança e toda justiça por conta do seu erro. Até que Deus então revela a João Batista que Cristo viria ao mundo para que então ele pudesse, de forma definitiva, retirar todo o pecado da humanidade. Bom, a gente precisa então, só para consolidar essa questão da expiação, entender que ela é um ato que começou por intermédio de Deus e termina em Deus. E que o fato do pecador propositalmente ter que procurar a Deus para pedir perdão dos seus pecados e oferecer ali uma oferta de sacrifício, ele estava reconhecendo o seu erro e agindo como um arrependimento. Quando nós olhamos então agora para a palavra propiciação, a palavra propiciação ela vem do ato de propiciar e de propício. E quando a gente vai olhar o conceito de propício, o significado de propício no dicionário, nós vamos ver lá que significa que favorece algo, disposto favoravelmente, que serve para o que pretende e que serve para auxiliar. E aí, quando nós olhamos o Novo Testamento, as Sagradas Escrituras, a palavra propício, ela é apresentada em 3 palavras de origem hebraica um pouco diferentes. A primeira palavra seria a hilashkomai. Ela foi usada em Lucas, no capítulo 18, no verso 13, e que tem lá o significado de tem misericórdia de mim, onde nós poderíamos ver se propicia a mim. E a segunda, em Hebreus 2:17, e que lá a gente pode, depois você pode ler, e que significa expiar, ou deveria ser fazer propiciação pelos. Quando nós olhamos para a tradição grega do mundo pagão, lá nós vamos ver que o próprio homem ele poderia se tornar um propício a um falso deus pagão, favorável a esse Deus. Mas na Bíblia, na nossa tradição cristã, nunca o homem é o agente da expiação ou da propiciação. Ela é uma obra exclusiva do verdadeiro Deus. Ele faz isso sozinho e nós apenas recebemos essa graça de Deus. Propiciar, então, é o próprio Deus expiando definitivamente o pecado do homem. Traduzindo para um palavrar, uma linguagem mais simples, o próprio Deus age em favor do perdão do pecado do homem. Deus, então, ele, por causa disso, ele definitivamente se torna propício e favorável ao homem. Deus, então, tira definitivamente a culpa e a pena do pecado da humanidade. A segunda palavra hebraica que aparece no Novo Testamento é a hilasmos. Ela foi usada em 1 João 2:2 e depois em 1 João 4:10. E o significado é a propiciação ou o ato de propiciar. Eu quero ler para você o que está escrito lá, para você entender melhor esse conteúdo. 1 João 2:2 diz o seguinte: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Mostrando aí que Jesus Cristo veio para tirar o pecado de toda a humanidade. Quando nós olhamos então para 1 João 4:10, nós vamos ver: Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É muito bonito, né, de ver isso daí, amados. E a terceira palavra, então, que nós vamos ver no hebraico, seria hilasterion. Ela foi usada em Romanos 3:25 e também em Hebreus 9:5, com significado de propiciatório. Pode significar tanto propiciação, que é o ato de propiciar,
como propiciatório, o lugar da propiciação. A tampa de ouro sobre a Arca da Aliança, que era ali aspergido o sangue no dia da expiação, ele representa a sentença da lei de Deus que foi executada e que o pecador, através então do sacrifício do substituto, que foi morto, unido e morto, teve por Deus, os seus pecados perdoados e que Deus então estava satisfeito, porque ali tinha sido feito justiça de acordo à lei de Deus, em um trono de graça, em um local de comunhão. Amados, eu quero dizer assim que na nova aliança nós temos consolidado que Cristo é o nosso propiciador, a nossa propiciação e o nosso propiciatório, como nós acabamos de ler nas duas referências que eu citei para vocês. Com relação ao método da propiciação, nós tínhamos aí, Deus pode até nos conceder esse direito, essa liberdade de propiciarmos a nós mesmos, mas que para isso acontecer nós deveríamos então morrer. Então o que Deus faz? Para que a gente não precise morrer, Ele então nos envia um substituto adequado, que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. O local da propiciação. No Antigo Testamento nós temos o local tipológico, temporário, que era exatamente no tabernáculo de Moisés, em cima da Arca da Aliança. E no Novo Testamento nós já temos o local real, permanente e eterno. Esse daí é o madeiro da cruz, é a obra da cruz, é o processo de redenção de Cristo na cruz, com a sua morte e a sua ressurreição. E isso trouxe para nós, então, uma nova propiciação. Quais foram os resultados da propiciação? Primeiro, abriu-se ali, então, o caminho para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E o segundo, nós fomos, então, remidos pelo sangue de Cristo na cruz. E a propiciação é uma coisa que é disponível e oferecida para todos. Se nós olharmos para o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 18, nós vamos ver que está escrito assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. A propiciação, ela é ilimitada, irrestrita do ponto de vista geral, porque ela está disponível a toda a humanidade. Mas, por outro lado, ela é limitada, ela é restrita e particular, no sentido de que somente vai se tornar efetivo para aqueles que creem e seguem a Cristo. Cristo veio abrir a porta da salvação, potencialmente a todos, mas para que possamos entrar por ela, nós precisamos crer e obedecer e seguir a Cristo efetivamente. Com isso nós terminamos o conteúdo dessa videoaula. Eu espero que isso possa ter esclarecido para você o significado dessas duas palavras, que possa te trazer um pouco mais de conhecimento, crescimento espiritual. E aí eu te espero na nossa 13ª videoaula. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.